primeiro tema é sobre a mulher e a sexualidade, a mulher e o sexo, como ela tem lidado com isso. Solange disse bela imagem. Eu tô, essa coisa de internet ao vivo, né? Eu tô no meu quarto e esse é um quadro que a minha mãe pintou. Tem a assinatura dela bem aqui nesse livrinho. Tem vários quadros da minha mãe aqui e a Kátia mandou aqui agora, eu vou ver se dá pra comigo. E aí foi por isso que eu escolhi, falei de acordo com o tema de hoje. Eu tô. Ah, agora vai cortar o quadro. Olá, Kátia, tudo bem? Tudo, boa noite. Olha, o fundo da minha imagem não tá tão sensual quanto a sua, né? Que eu cheguei O meu correndo, coloquei de cortou, agora não cor. vai ter jeito de ver. Mas depois eu mostro um Ah, pouco mais. mas, mas tá muito bonito, você tá muito bonita. Boa noite, meninas. Que legal. Boa noite. Vou tentar fazer a bunda da mulher aparecer. Vamos ver se dá certo. Kátia, tá meio difícil, vou deixar perto de mim mesmo. Esse quadro foi minha mãe que pintou. É um nu que a minha mãe pintou e que tá no meu quarto aqui, por isso que eu tinha colocado. Depois no final eu mostro ele de novo. Minha casa é cheia de quadros que Ai, a minha mãe que pintou, ela pinta super bem. ai, Boa depois eu vou noite, querer. Emily. Vamos pedir pra ela. Ela voltou agora a pintar. Faz um tempão que ela tava sem pintar e agora ela voltou. Mas vamos então, já que teve Muito essa bom. demorazinha para entrar. Primeiro eu queria dizer mais uma vez muito obrigado por aceitar o nosso convite, Kátia. Está sempre super disponível e disposta toda vez que a gente pede um socorro para conversar sobre isso. Eu adoro falar sobre sexo, mas eu converso sobre sexo com as minhas amigas no barzinho e falar sobre sexo para outras pessoas, para outras mulheres, especialmente, é de uma responsabilidade muito grande. Então, eu não ousaria fazer isso na internet sem estar com uma especialista do meu lado. Então, obrigado pela segurança, por estar aqui segurando a minha mão e ajudando a gente a disseminar, falar de um assunto que é tão importante para a nossa saúde física e mental, né? E que ainda, em pleno 2020, ainda tem alguns tabus e algumas coisas que impedem que a mulher seja totalmente livre, feliz, né? E possa viver essa coisa da sexualidade na sua plenitude. Quer se Que apresentar um bacana. Não, pouquinho? eu que agradeço pela confiança, né? E ainda vamos fazer. Você vai participar do programa que eu apresento. Eu quero dar boa Vou noite sim. para Mila. É muito legal, é movimento infantil livre de abusos. Então, assim, é bom Olha, participar disso para a gente falar muito legal, é algo muito legal. Depois a gente vai fazer uma outras lives para falar sobre isso. Bem, eu sou especialista em sexualidade, porque eu sempre digo e repito em todas as lives, todas as participações que eu faço, que, como você falou, ainda se fala muito pouco de sexo, né? Se fala bastante de sacanagem, que não é errado, mas também se fala de uma forma com muita brincadeira, de uma forma muito errada, de uma forma como se fosse pervertido falar de sexo, né? Então, falar realmente de sexo. E sobre sexualidade, que o sexo está dentro da sexualidade, foi dita pela primeira vez pela Organização Mundial da Saúde, em 1975, que o que é sexualidade? É a energia vital, é como eu procuro o amor, é ser-se sensual. Eu adoro isso. É ser sensual, é procurar ternura e que a saúde sexual é tão importante quanto a saúde física e mental. Isso a Organização Mundial da Saúde falou em 75. Em meados dos anos 90, ela voltou, né, como sempre, eles fazem mais alguma observação e diz que é você exercitar falando sobre fantasias, porque as fantasias, ela é um instinto humano, sobre relacionamentos, sobre o sexo em si, como eu enxergo o mundo, como eu quero que o mundo me enxergue. Então é uma energia mesmo, né? E quando a gente vai falar de sexo, falar sobre sexo, tem que ser de uma forma natural. E quando eu sou consultora em saúde e educação sexual, eu dou consultoria. Doutora Daniela, o que mais aparece é as pessoas achando que tem alguma coisa de errado. Nós, seres humanos, temos mania de patologizar, né, o que sentimos, e na maioria das vezes não são. Então, eu estou aqui, mais uma vez honrada, obrigada pela confiança, e é muito legal a gente falar sobre isso. Então, estou aí aberta às perguntas. ó, Vamos que vamos, meninas. eu só não coloquei o quadro, como eu também tomei vinho antes de começar para poder me soltar. Eu tô preparada para o sexo, Kátia. Eu vim Gente, eu estou preparada. bebendo água. Não, que isso.
Ó, tintim. Saúde! Bom, então, já que a gente está Tiago, falando gente. sobre isso, eu queria começar. Nós temos várias perguntas aqui que a gente recebeu. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas. Mas eu queria começar falando com uma história, né? Que a gente vê que existe uma fama de que mulher não gosta de sexo. Na verdade, existem várias piadinhas, né? Várias situações em que os homens às vezes reclamam que minha mulher não quer transar, ou às vezes até eu já tive situações em que amigas reclamando porque o marido queria transar demais e ela não queria. E aí eu queria conversar com você, porque assim, isso é uma coisa que eu não sei até que ponto isso é uma figura, na verdade é uma imagem que as pessoas criaram, porque ou se é aquela história, né? Porque a mulher que gosta de sexo por muito tempo foi uma mulher que era, né, a vadia, a pornográfica, será que nome que a gente dá isso? Mas a mulher, como ela tinha que ser Divertida, né? casta, né? Como ela tinha que ser casta e santa, ela não tinha o direito de gostar de sexo. E aí eu fico um pouco na dúvida se isso foi uma coisa, quase uma crença que foi colocada dentro da cabeça da mulher. E que se ela gostasse de sexo, que isso não seria uma coisa boa, né? Porque, por outro lado, o que eu vejo é. Eu sou uma mulher que gosta de sexo, eu vou já me declarar aqui. Você também, né, Kátia? Ninguém é especialista em sexo sem Gosto. gostar de sexo. Pratico, né? Eu pratico e tenho que falar, né? Até que ter, falar com propriedade, né? Exatamente. A Solange fez uma pergunta aí, ó. Mas então, a gente, só para complementar isso aqui, Kátia, o que você acha? Já já a gente responde, Solange. O que você acha dessa visão mesmo de que a mulher não gosta de sexo? O que você tem visto nas consultorias, nos workshops que você dá? Que é mentira. As mulheres gostam de sexo. Deixa eu fazer uma observação muito legal da parte fisiológica, né? Semana passada eu gravei um programa e que vai ser uma websérie e o nome do programa e o tema do programa era Por que as pessoas fazem sexo? E aí as ouvintes que mais me enviaram foram as mulheres, falando por que as pessoas fazem sexo. Uma falou, olha, porque é bom. Faço porque é um hábito gostoso. Faço porque eu me sinto melhor pela autoestima. Então, assim, fica um tempo Tá referente travando. à repressão. Agora acho que Melhorou voltou, agora? vai. Agora acho que voltou. Tá. Onde eu parei? Na crença? Você tá falando que as mulheres é que estavam mais falando por que que a gente gosta, porque é bom. Sim. Isso, porque é bom, porque faz bem para a pele, porque é autoestima. Então, as mulheres estavam falando que é realmente porque que faz, né, sexo. E eu queria fazer uma observação, porque tudo que um homem come, um homem se alimenta, pode ser um homem que passa necessidade, de alimentação mesmo, né? Sem proteína, um homem que passa fome, né? Em algum país muito pobre do mundo. E um atleta, o melhor atleta que tem hoje no mundo, a alimentação dele, o que todos dois comem, vai para a produção de espermatozoide. E a qualidade desses espermatozoides, ela é muito pequena. O que eu estou querendo Ih, dizer com travou. isso? Agora tá indo, vai. É porque ele para e vai, pode falar. A Tá produção de bom. espermatozoides é muito pequena, então eles têm que se alimentar bem, era isso? Não. Que o homem que passa por tem uma situação precária, né? Que tem uma Ah, alimentação sim. muito, muito baixa. Então, a qualidade do espermatozoide dele não é diferente do espermatozoide de um homem que tem uma boa nutrição, que come bem, que dorme bem, que está aí exercitando. O que eu quis dizer é que todos esses dois homens podem me engravidar, que não há muita diferença na qualidade do espermatozoide dele. Por quê? Entendi. Porque o nosso corpo foi feito para fazer sexo para a reprodução, Uhum. entendeu? Então, as mulheres também. Tudo que nós comemos vai primeiro para o nosso aparelho reprodutor, né? Então, também tem, porque muitas mulheres comem bem, têm uma boa nutrição, então, enfim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o nosso corpo foi feito para fazer sexo, né? E nós, mulheres, nós temos um plus, que é o plus do prazer, que é o clitóris. A única função dele é dar prazer. Então, as mulheres ficaram muito tempo em repressão, principalmente no Ocidente, referente a sexo. Graças a Deus,
de uns 15 anos para cá, isso tem mudado, né? Então, se fala bastante. Tanto que, olha aqui na nossa live, quantas mulheres estão participando, porque o tema tem sexo e cama, né? E todo mundo quer saber. E o que é legal, assim, poxa, as pessoas pensam em sexo de 2 a 3 vezes por dia. É natural pensar em sexo. Não significa que eu vou ficar excitada todas essas vezes. Mas pensar em sexo é natural. Isso até sem ver imagens, ou grupos, ou algo sensual. É porque realmente o nosso corpo está para isso e sexo é saúde. Né? E quando dizem que sexo é vida, olha, a Organização Mundial da Saúde que falou, não foi uma outra área, foi a área da saúde, não foi nem a área de humanas, né? É isso. Então, É por está aí. mudando, doutora Daniela, está mudando muito, as É. pessoas Para de estão me chamar procurando de e as doutora, que eu mulheres sou a mesmo. Dani. Eu sou doutora só lá no consultório. Aqui eu sou só a Dani do Mulheres Exponenciais. Tá bom. Bom, então é o seguinte, vamos começar vendo as perguntas. Eu vou puxar um gancho na pergunta da Solange que fez aí. Eu vi que passou já, mas a Solange perguntou por que que o Maravilhoso. sexo fica melhor depois do divórcio. Na verdade, eu acho, aqui até teve uma pergunta antes, Kátia, aí você pode misturar um pouco as coisas. Eu Tá. acho que o sexo fica melhor depois do divórcio, porque você troca de parceiro. Você Os acha que homens que são não só os nos homens gostam, né? Os homens que não me discutem, mas você acha que são só os homens que gostam dessa variação? Não, vamos parar com isso, né? Mas assim, brincadeiras à parte, é porque tem uma outra pergunta aqui falando a respeito como manter o tesão, né, o desejo sexual depois de anos de relacionamento. E eu acho que dá para misturar, a Solange tá rindo aí, ó, da minha resposta. É, eu acho que dá para a gente misturar as duas coisas, né? Na verdade, então, falando um pouco disso, de por que quando acaba um relacionamento, em seguida o sexo é melhor. A minha opinião aqui, a Renata disse por amores livres, a outra já é defensora dando sendo Dani. A Lu, minha amiga, ó, há anos. A Lu sabe quem eu sou, né, Lu? Mas, enfim, é fato, é porque eu tô aqui despida de todas as minhas vaidades aqui, né? Abrindo mesmo o jogo e falando de uma coisa que. É claro que depois de anos, eu fiquei casada há 21 anos, né? Entre namoro e casamento. Então, é claro que depois desse divórcio, depois de 21 anos de relacionamento, é uma redescoberta, né? Uma redescoberta do meu corpo, é uma redescoberta do sexo. Então, eu acredito que essa coisa de voltar a ser bom é muito por causa dessa volta. E aí ela falou que ficou muito mais livre na cama depois do divórcio. A Luísa também rindo. É Vamos porque lá. tem sobre o Agora a Kátia vai falar casamento, sério, então. Eu vou falar mais não. eu não vou falar sério. Fala É sério o não, que eu Kátia. acho. Vou tomar mais Não, vinho. olha, eu vou beber água, mas assim, o que eu acho e que eu já vejo muito no consultório de mulheres que se separaram é que é o sem pudor, né? Mas não é o sem pudor, porque é pervertida? Não, porque ainda existe, está mudando muito, mas assim, esse é o pai dos meus filhos, eu casei, então tem certas posições que eu não vou fazer. E agora, É com a verdade. tecnologia e bombando, as pessoas assim, sobre Travou de novo. pornografia, Tá, voltou? agora voltou. Falei Você sobre falou. pornografia, travou. É, E aí, então, assim, hoje ainda tem. E assim, divorciou, foi aquilo. Primeiro tem aquele, né, não deu certo e tal. Então, agora realmente eu vou me jogar, né? E me jogar assim, se vai sair, se vai ter vários parceiros ou não. Mas aí não é o pai dos meus filhos, né? Então, realmente eu posso. Então, a gente fala assim, mas isso não existe mais. Mas existem ainda muitas coisas que colocaram na cabeça das mulheres, né? Porque as mães passaram, porque elas também não tiveram esse tipo de informação, né? O sexo ainda era muito para a reprodução. Aí, pegando o gancho da como continuar, e aí a gente entra nos relacionamentos, né? Porque teve uma outra você se pergunta aí desse jeito, que ela perguntou aqui, ó. Quando o casal esfria no sexo, o que fazer? A Rosana perguntou. Pode ser por causa de um tempo de relacionamento, como tem uma pergunta que foi enviada aqui, depois de um tempo, mas independente desse tempo, esfriou, Kátia. Diga aí o que fazer.
Bom, aí, como falei, nós entramos no relacionamento. Porque sexo, a atividade sexual, você tem ali 15 minutos, 30 minutos no máximo, e o restante das outras horas, né? Porque não é só sexo que tem, que sustenta um relacionamento, né? No início, Uhum. fazemos mais e depois, né, tem o dia. Ela não é ruim, ela é gostosa, mas aí o que que falta? Né? Ela é essencial. Por quê? E a conversa. Eu gosto porque não é porque eu falo de sexo porque eu não sou romântica, né? Então aí realmente tem um diálogo e o diálogo também ele existe, ele não é a linguagem não verbal, né? Então Uhum. realmente tem um tempo de, né, de oscilação. O sexo ele passa a ter mais qualidade no momento do relacionamento. Mesmo que eu Na comercializo também verdade, deu produtos. uma travadinha de novo aqui, Kátia. Na Onde verdade, eu parou? acredito que o tempo ele faz duas coisas, né? A princípio é isso, na verdade, existe uma maior intimidade, então, teoricamente, as pessoas poderiam se abrir mais e ter mais liberdade para pedir o que quer, né? Para dizer o que gosta. Por outro lado, como a gente está falando, às vezes em anos de relacionamento, geralmente quando é o pai dos seus filhos, talvez esse relacionamento até se estabeleceu numa fase em que as pessoas eram um pouco mais novas, e à medida que a gente vai envelhecendo, né, ou vai amadurecendo, a gente se conhece mais, né? Porque eu acredito muito nisso. Você pode me corrija, Kátia, se eu estiver errada, mas o que eu Não, percebo comigo e certíssimo. com as minhas amigas, com quem eu converso a esse respeito, é que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente conhece mais o nosso corpo, conhece mais o nosso caminho para ter o orgasmo, para sentir prazer de uma maneira geral. E aí fica muito mais fácil se soltar, um pouco por isso, né? A gente já sabe o que a gente quer, então acho que é um pouco por isso mesmo. E aí, assim, a minha opinião, quando isso vai esfriando, eu acho que tem que olhar muito não para o ato sexual em si, né? Porque para a mulher especialmente, a Renata até comentou aqui que quando tem uma conversa, a conversa é boa, o prazer é maior, porque é isso, eu acho que para a mulher especialmente. Ai, deixa eu tirar aqui. É importante além daquele momento ali, né? Então, teve um amigo que recentemente reclamou que estava ruim a relação dele lá com a mulher, e aí eu até fiz alguma pergunta desse tipo, tá bom, mas e fora dessa hora, você tem tratado ela como? Porque para as mulheres isso é muito importante, é o antes, o depois, né? Para a mulher isso é realmente importante. Eu não sei, Kátia, não sei se você saberia dizer isso, se para os homens realmente isso tem menos importância, mas eu também já ouvi de homens isso, que o sexo, uma vez eu ouvi assim, que sexo era tudo igual, que o que faz diferença para você ficar mais afim de uma mulher ou de outra era justamente esse momento logo após, por exemplo, essa relação que se estabelece. Então eu acho que se está esfriando o sexo, né, que teria que ver nas outras áreas desse relacionamento o que pode estar rolando. Eu não acredito que é só no sexo que está o problema. Claro que não, né? Porque e o afeto, né? E assim, nossa, mas vocês estão ficando muito românticas. Mas o ato sexual pode ser à noite ou pode ser pela manhã, mas ele começa no café da manhã, né? Durante realmente esse relacionamento, olho no olho. Se fala muito sobre o beijo na testa, né? Cuidado com o beijo na testa. A gente sabe que beijo na testa é aquele, né? E muitos casais, eu vejo homens também reclamando, né? Então, o termômetro do relacionamento não é o ato sexual, é o beijo, né? Cadê aquele beijo? Mas a gente fala de beijo mesmo. Quando você namora, você tem aquele beijo, né? E aquele beijo mesmo. Poxa, eu vou ficar dando beijão de língua no meu marido todo dia? E por que não? Porque o beijo mesmo, né? O beijo, esse cheiro que você tem ali naquele momento, antes de tomar café, talvez não, uns não, na hora do almoço, mas e a conversa, né? Eu gosto muito de Rubem Alves, e que fala que é na escuta que o amor começa e é na falta da escuta que o amor termina. É legal. Então, né, é perfeito. E é muito simples e é perfeito. É essa conversa, né? E tem o diálogo, mas tem a comunicação não verbal também, né? De você estar incentivo com o outro. Não tem como a gente falar de sexo e relacionamentos e não falar de afeto e você não falar de escuta. Porque até mesmo se você fizer sexo para descarregar, que também é bacana, tô estressada, eu vou ali
dar uma transadinha tenho meu marido, ou tô com um namorado, mesmo que seja em casas separadas, mas se não tiver esse beijo, né? Tem aquele termo. Eu também tô bem soltinho hoje bebendo água, que fala, comer beijando é muito gostoso, né? Eu morei um tempo no Ceará e tem muito esse termo. Comer beijando é muito gostoso. Então, para mim, o beijo é esse termômetro, né? Então, não é só o sexo em si. Não, sexo não é só penetração. Se a gente colocar que o sexo é só penetração, o vucu-vucu, o orgasmo e a ejaculação, nós somos animais irracionais para reprodução, né? Então, tem um momento animal, né, Kátia? Tem um momento animal só do vucu-vucu, mas assim, isso não se sustenta por muito tempo. Então tem que ter um momento amorzinho também, tem que ter as duas coisas para o sexozinho selvagem, né? e Desculpa ele mais ainda, cortar. eu acredito nesse relacionamento longo, por exemplo, um relacionamento a longo prazo, né? Então tem que ter o amorzinho, mas não pode, na minha percepção, ficar só no amorzinho, nem só no vucu-vucu. Tem que ser uma mistura aí, né? Um momento. Ô, Kátia, esse Vinícius que tá aí é o Vini lá da rádio? Vinícius Silva? Nossa, o Vini participou do programa semana passada, foi muito legal. Eu vi o programa Você todo, por isso ouviu? que eu tô vendo o nome, eu vi. Vini, um beijo para você, porque eu falei assim, por que as pessoas fazem sexo? E assim, muito legal. Aqui das mulheres, né? A gente está aqui se abrindo. Bom, vamos lá. Vou ler uma outra pergunta aqui, ó, Kátia. Essa daqui quando me masturbo, às vezes levo poucos segundos para ter orgasmo. Na relação sexual é bem mais difícil. E no início de um relacionamento, mais difícil ainda. Tem explicação para isso? Conseguiu me ouvir? Tá aqui. Consegui te ouvir. Tá onde? Tá na cabeça. Primeiro que eu me conheço, se eu vou me masturbar, eu não tenho nenhum pudor, né? Eu estou ali, quando eu falo de Tá pudor... mais à vontade do que nunca, eu comigo mais à mesma. vontade. Com a pessoa mais especial da vida, que é comigo mesmo, né? Então, é mais fácil, né? Chegar no orgasmo se eu estiver sozinha, me masturbando. Com o outro, é a expectativa, né? É muito fácil eu estar falando aqui, olha, se quando você for, conhece alguém e vai transar com essa pessoa, não pense no orgasmo, né? Não tem, né? Não tem como... Óbvio que você vai fazer para que você goze, né? A palavra gozar é muito boa, até porque quando a gente fala que você vai tirar férias, você fala gozar férias. Gozar é muito gostoso. Mas... analogia muito boa. Então, não é o problema. Lembra que eu falei de patologizar? Então as pessoas começam a patologizar. Mas por que eu vou fazer com o outro? Primeiro, tirar o orgasmo de dentro da vagina, realmente, e vou me entregar, né? E ensinar o moço, né? Ao pudor. O caminho Porque que você fez lá na masturbação e pronto. O caminho que você fez. Não tenha vergonha, ele tá ali com você. Os homens gostam, né? Quando você tá entre quatro paredes com alguém, os homens gostam da mulher que se conhece, é excitante para eles, né? Muito, eu faço encontro só de homens e eles falam, olha, quando você se encontrar com a minha mulher e as amigas, fala porque eu gosto, né? Porque eles também gente, não é um mapa. Cada mulher tem o seu estímulo. Então, ensina para ele como você gosta, né? Nos seios. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Teve um que falou, olha, o meu marido, eu gosto muito, ele acha os meus seios lindos, só que ele fica puxando para baixo. Isso o sutiã já faz. Tem que ser para cima. Fala para ele. Falei, não sou eu que vou falar para ele, né? Eu já achei aqui, vocês estão bem, é você que tem que falar. E o falar, gente, isso é tão... parece ser repetitivo, mas não é. Não é só o falar, é a comunicação não verbal. Entendeu? Fecha o olhinho, né? E coloca, ele vai gostar. Porque não há nada mais sensual do que uma mulher segura. Sabe? O homem tem... o homem, ele é egoísta. Não, os homens querem, eles se sentem sensual, lembra? Ser-se sensual é exercitar a sexualidade. Isso é muito bom. Então, existe isso sobre a masturbação. Então, tira o orgasmo de dentro da vagina e entra numa relação de beijinho e gostoso, o orgasmo ele vai chegar. E se não chegar, você ensina o rapaz. Então, assim, não tem nada de errado, não. A gente teve um comentário aí, vou falar e depois eu falo uma próxima pergunta, que é: sou casada há 20 anos e na medida que fui perdendo a vontade de beijar, fui perdendo a vontade de transar. Na verdade é isso, né? A intimidade acaba se perdendo. E sabe uma coisa que eu vejo que é interessante?
às vezes com esse tempo longo de relacionamento, né, vai perdendo um pouco mesmo eu acho que essa sensualidade, como se fosse tão fácil chegar nesse momento de transar, que é quase a coisa da conquista, né? Como que a coisa da conquista fosse se perdendo e aí perde-se também a graça, porque para o homem é muito importante essa coisa da conquista. Então, sensualizar é muito importante. E aí, às vezes, quando você já tem 25 anos de relacionamento, sensualizar fica mais difícil. Eu vou usar o termo Exato. ridículo aqui, mas às vezes é como a pessoa se sente, né? Pense assim, nossa, mas que ridículo, eu vou agora usar uma roupinha sensual ou fazer um striptease depois de 20 anos de casado. E aí eu vou falar por experiência própria aqui, porque fiquei 21 anos com meu ex-marido. E assim, eu tive esse momento de muitos anos de relacionamento de que eu precisei inovar. A Kátia trabalha com produtos eróticos, produtos sensuais, e teve momentos que eu sim fui recorrer a isso, e foi muito bom, porque foi importante para reacender essa coisa, né? Então, assim, você ter vergonha, talvez muitas pensem assim, o que ele vai pensar? Eu nunca fiz isso, eu vou chegar agora com um gel de sabor aqui, o que ele vai pensar? Onde é que eu estou procurando isso? Mas acho que a Kátia pode falar melhor do que eu. Eles gostam disso, eles vão gostar de saber que você foi atrás de uma novidade para tentar reacender esse fogo aí do casal, né, Kátia? É verdade. 70% dos consumidores de produtos sensuais são as mulheres. As mulheres que mais compram, né? Os homens são mais práticos, né? Então, eu atendo pessoas acima dos 18 anos, né? Sem distinção e orientação. As mulheres são que mais compram, e eles gostam, Eu achei que né? era E só eles mulheres. gostam. Nunca vi um homem comprar isso. Bom, Os homens eles também compram, Kátia? compram sim. E eles compram porque ainda fala assim, olha, você quer que a sua mulher saiba que você está usando ou não? E eu não vou falar o truque aqui para todo mundo, depois vocês me enviam informações pelo geral. Mas os homens compram sim. E tem uns que falam assim, olha, eu gostei desse, mas aí você fala com a minha mulher se ela quer mais. Eu acho isso muito legal, porque ajudar um casal, né? Produtos sensuais, produtos que já agora se chama sensuais, cosmética sensual, ela não é tábua de salvação para relacionamento. Só pegando aquele gancho do que a gente falou antes. Relacionamento, afetividade, né? Respeito de tudo aquilo que nós já falamos antes. Mas sim, ele agrega, ele complementa sim durante o tempo. Você não vai ficar usando o produto todos os dias. E eu digo que às vezes você está cansada, né? Como hoje foi um dia muito agitado, pelo menos para mim, ainda tenho mais outra coisa para fazer e estou aqui muito bem. Então, se eu for dar uma namorada e tal, talvez eu vou demorar um pouco para chegar, né, na volúpia. E por que não usar um excitante feminino, né? Para o que a minha cabeça quer. Ó, Eu vi a que Ana Raia acabou a de Renata. falar. A Ana Raia acabou de falar que está há 5 meses dormindo sozinha. Talvez esse excitante seja uma ideia, né, Kátia? Isso, os excitantes femininos. Tem um que se chama vibrador líquido, ele é feito de jambu, ele é muito bom. Então, em 15 segundos ele já faz, já esquenta. E por que não? Né? Então, assim, eu já estou ali, até porque ele é tópico, a minha cabeça quer, eu quero dar uma namorada, mas estou um pouquinho cansada hoje, vou usar um excitante. Até porque os cosméticos sensuais, os produtos sensuais, os produtos eróticos, é um mercado, que eu quero dizer, por que as pessoas investem muito, por que as grandes empresas estão investindo muito? Porque tem mercado para isso, a adesão das pessoas estão, né? Então estão tirando. Para você ter ideia, tem linhas para um determinado grupo religioso, para os evangélicos, entendeu? Então tem pessoas, eu tenho amigas que são palestrantes em igrejas evangélicas falando de produtos sensuais. Então eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Não é tábua da salvação, todo mundo fala isso, porque não é, tá? Se vocês não tiverem conexão, né? Mas ele está ali, ajuda, é um estímulo, é muito bacana, A tá que Renata nada, falou porque porque todo mundo todo quer mundo dosar. Gente, mas tem coisa melhor? É muito não bom. tem. É muito Perdida. bom. E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre tabus, né? A gente já até conversou aquele tempo atrás sobre isso. O sexo anal Mas é ainda é um tabu. recorrente. É recorrente, Ainda é porque são recorrente. sempre os mesmos. Eu tenho um meu que eu converso no barzinho sempre com as minhas amigas sobre transar no primeiro encontro. Mas vamos primeiro, então, da Solange
Sexo anal ainda é tabu entre as mulheres, Kátia? É tabu, mas elas querem, né? E aí eu não faço julgamento nenhum, nunca fiz, ainda mais agora trabalhando com sexualidade, com os produtos, não para comercializar, mas sim para passar segurança, né? Porque sexo é consensual, né? Ai, mas a mulher não tem orgasmo, não. Eu não gosto de mapear as coisas. É prazer, né? Se você vai sentir prazer, mas eu quero fazer, dar como presente, que é o. E qual o problema? Quando eu coloco no status o plug anal, eu não sei se a gente falou sobre o plug anal da outra vez, mas eu vou falar aqui novamente. O que é o plug anal? Ele é, eu acho que eu não tenho ele aqui, senão eu vou pegar para mostrar para vocês. O que é um plug anal? Ele é um objeto que ele é para preparar para o sexo anal. Então, assim, o sexo anal ele tem todo um preparo, porque muitos dizem que o ânus é para fazer... Enfim, sexo é consensual. Mas tem mulheres que sentem prazer. Por que ela sente prazer? Talvez ela não chegue no orgasmo, mas por que ela sente prazer? Porque eu me sinto sensual. Ser-se sensual. Tá vendo que a gente volta lá no que a Organização Mundial da Saúde diz. Você quer ser sensual. Então, tem um kit anal para sexo anal que eu vendo, acho que 10 kits por semana. E tem um atendimento personalizado. E na verdade, essa coisa da conquista, né? Entre os homens tem muito essa coisa, como se fosse realmente conquistar um prêmio, porque eu não sei se eles querem tanto, justamente porque essa coisa de ser proibido, tudo, mas é fato que os homens querem, os homens gostam, algumas mulheres têm dificuldade, outras não, outras gostam, outras não, mas enfim. Aqui eu também acredito que é aquele negócio, né? Que também teve a pergunta se vale tudo entre quatro paredes. Eu acredito que vale mais do que nunca, né, Kátia? Eu não convivo assim, a não ser com as minhas amigas próximas. A Ana falou, dói pra caramba. Há controvérsias, hein? Mas Porque tem hoje existem esses produtos. sensibilizante, viu? Mas Desculpa. assim, na verdade, eu acho que tem como ser prazeroso para a mulher também, e eu também vejo várias Tem. mulheres que gostam, porque eu acho que é Ai, uma peraí, questão peraí. realmente meio que de aprender a fazer isso, tem que estar relaxado, tem que estar afim, né? Tem todo um protocolo. A Kátia já falou aí desse plug anal, que seria como se fosse uma preparação, então eu acho que tem todo esse meio aí. Vou ver se eu Agora, pego. os homens, Kátia, você acha que é muito porque essa coisa do proibido ou é porque é mais apertadinho mesmo? Bom, o que eu já ouvi e pergunto para os homens, realmente eu faço assim, porque assim, tem as enquetes da internet, mas eu gosto de ouvir os meus clientes, as pessoas que eu conheço. Que o sexo anal é assim, eu tive essa mulher por completo, né? Entendi, deu Lembra que tudo. falamos que sexo é cabeça, sexo tá aqui, ó, Aham. né? Então assim, eu tive essa mulher por completo. Não tô falando que ele vai falar para os amigos, não tô falando de moleque, tô falando de homem meu, eu tenho essa mulher por completo. Até para ele se Eu vou mostrar sentir mesmo, aqui. né? Mais Ele dono se sentindo dela, mais ok, poderoso. dono, É, que é bacana, gente. Isso aí é instinto, né? Do mesmo jeito que, assim, olha, quando as mulheres. É a mesma coisa das mulheres, com certeza vai ter essa pergunta, que é bem recorrente, as mulheres que fazem pompoarismo, né? Que fazem a massagem no pênis com o canal vaginal. Então, assim, ela segura o homem, não, eu tenho. Então, assim, sexo está relacionado com poder também, né? é Esse lado verdade. selvagem também. Eu É consegui verdade. achar o plug anal. Deixa eu mostrar rapidinho. Tá, mostra aí. Esse aqui é o plug anal. Ó. Eu acho que isso aí é pior, é melhor deixar entrar o pau mesmo. Não! O que que acontece? Esse Esse é um negócio, produto... fio na ponta, largo no fundo. Ah, não, cara. Não! Calma. Um minutinho. Vamos lá. O que que é o plug anal? O músculo mais forte que nós temos no corpo humano não é os músculos do coração. São aqueles músculos que da saída do ânus. No caso aqui, da entrada do ânus. Ele tem que ser fechado, porque senão, né, vai descer algo. Então, ele tem que ser fechadinho. Então, é aqui que dói, nessa entradinha. Como é que é essa preparação? Passa um dessensibilizante aqui. Olha só, não acredito nem que a gente está falando sobre isso. Passa um dessensibilizante e coloca. Olha aqui. Fica Olha o bonitinho. enfeite, um coração romântico Olha um ainda. peito que chama joia anal.
E aí, aqui está o canal vaginal. O homem sente prazer e a mulher também, porque está um do ladinho do outro. Quando for fazer a penetração, tem a higiene, tem o dessensibilizante. Gente, não é anestésico, tá? Ele é um produto. Tirou, essa parte vai estar mais dele. Uma falou aí que doía. Não vai doer, passou. O lubrificante à base de silicone ou água, tá, gente? Aí o casal se entende na melhor posição. Esse é o plug anal, tá? Muito famosinho, tem muitos vídeos aí que fala da joia, muito legal. Tem mulheres que nem vão ter a prática do sexo anal, mas tem uma parte visual do homem que ele gosta de ver essa joia. Tem uns que tem um rabinho e tal, isso aí. Eu já vi Depois a esses gente com fala sobre rabinho. isso. É. É muito legal, eu Bom, acho divertido. então um tabu que ainda existe muito é essa história do sexo anal e outro é a história de transar no primeiro encontro. Esse transar no primeiro encontro, gente, Ah, ótimo, como conta. Me conta. como isso dá pano para manga. Na verdade, uma amiga foi fazer, ou sempre as amigas, né? Mas é verdade. Eu já fiz curso de relacionamento, e tal, quando eu separei, mas esse não fui eu de verdade. Mas enfim, ela começou a fazer o curso com um coach de relacionamento em que ele fala lá que você tem que transar no sexto encontro. Ele faz um protocolo e faz, enfim. A Renata quer sortear uma joia dessas. Vamos sortear, né, Kátia? Vamos sortear. Não, vamos sortear o kit anal, tá bom? Um kit Vamos ver, depois a gente inteiro. volta com a live. Porque, né, vamos sortear o kit anal. Vamos ver uma data bacana, eu topo. Vamos fazer isso Depois a sim. gente vai fazer isso sim. Enfim, essa história de transar no primeiro encontro. Então, esse é tipo um treinamento lá, como que você faz para conquistar o cara e tal. E aí, por causa dessa história do sexto encontro, a gente gerou um bafafá lá na conversa, porque a gente falou assim, eu falei, olha, eu não quero esse cara que eles falando assim, que a visão dos homens era essa, que realmente o homem vai dar muito mais valor a você se você tiver segurado a onda por um tempo. E aí eu falei, olha, se a gente tivesse 15 anos de idade, eu até concordo que a menina tem que se guardar um pouco melhor, mas nós somos mulheres divorciadas de mais de 40 anos de idade, então na minha concepção isso não faz muito sentido, porque eu já penso que a gente tem que fazer o que quer e que se eu tivesse adiando o encontro, sem contar, é claro que às vezes não vai rolar no primeiro, no segundo, vai rolar quando você tiver vontade. Mas eu penso que se a gente estiver evitando, deixando de ir preocupado com o que ele vai pensar, eu falei, eu pessoalmente não queria esse cara que me julgasse desse jeito, só porque eu transei no primeiro encontro, por exemplo. Mas aí fica sempre essa discussão, né, de que os homens pensam assim, você vai falar com eles, eles falam que não, mas aí vai saber se é verdade ou não. O que você tem para falar sobre isso, Kátia? Bom, isso aí é bem comportamental, né? E eu, particularmente, não gosto de joguinhos, né? Então, assim, a gente até faz um joguinho, mas isso aí é muito jogo e muita regra. Então, assim, olha, você faz isso, aquilo, outro. Tem tantos vídeos no YouTube. Você acha que o homem não assiste também, né? Eles É também não verdade. veem. Então, assim, é um jogo, é um mapa. Nós somos indivíduos. Então, assim, se ele for julgar você, porque você transou com ele no primeiro relacionamento, e isso para você é uma coisa natural, para que você vai querer ter um relacionamento com uma pessoa dessa? Né? Então, assim, eu tive relacionamentos, união estável com 3 pessoas. O meu último, que eu passei 6 anos com ele, a gente casou no primeiro encontro. Ficamos juntos Uhum. 6 anos, É. entendeu? E moramos Eu também juntos não e acho que tudo. isso é real mais, mas ainda se fala muito nisso, né? Não, as perguntas elas são recorrentes. Lembra, Dani, que eu falei sobre a patologia? Então, é bem isso. Então, quando a gente fala realmente de autoestima, aceitação, tem aquele joguinho gostoso do sexo e tudo. Mas se você tiver vontade de fazer, vai fazer um sexo seguro. E por que não? Se a pessoa vai julgar e vai virar. E tem até filme sobre isso. Olha, no primeiro você faz isso, no terceiro encontro. Se ele quiser só sexo com você e você quiser algo mais com você, você vai transar com ele no quinto encontro. Beijo, tchau, E pronto. né? Tchau, a hora que ele conseguir, Pronto. acabou, né? Também. E tudo É, bem também, né? Enfim. Não gosto eu, particularmente, não gosto de joguinho e não gosto de julgamento. Nunca gostei. eu Não acho legal. concordo também com isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. As meninas que estão aqui na live estão perguntando, acho que é melhor a gente responder a delas, né? Tem uma Vamos perguntando, responder. a Solange está demais. Eu acho que a Solange tomou vinho também junto comigo aí antes. Ela,
Ela perguntou, peraí que sumiu aqui da minha frente, sobre um cara. Tem homens que sentem prazer em serem tocados atrás. Isso é normal? Pelo amor de Deus, eu preciso ganhar esse kit. A Solange. Ela emendou duas coisas. É, Bem, gente, a forma que você é tocado não significa sobre a sua orientação sexual. Se você está entre quatro paredes, né? A região anal para o homem, ali no períneo, é mais prazeroso para o homem do que para a mulher. Se o homem pede ou se ele estimula isso com você, ele confia em você. Ah, ele é gay, tem muito isso. Ah, ele é homossexual ou não. Gente, a orientação sexual é com quem você está na cama e não aonde você vai sentir prazer, é tá bom? verdade. É Então, isso verdade, eu não. concordo. E existe, na Né? verdade, Então, existe uma zona erógena masculina que é realmente, na verdade, na próstata, né? E aí o que acontece é que tocar ali, colocar mesmo o dedo no canal anal, no ânus, faz encostar ali na próstata. Agora, eu já vi até a Kátia Damasceno explicando que entre o não, ânus e a região do saco escrotal, né? Aquela pele fininha, que você pode fazer massagem ali com a língua, com a mão, com o dedo, e que é altamente erótico isso, porque é uma região que está é o tocando a períneo. região da próstata e que realmente dá muito prazer a eles. Então, em geral, os homens gostam sim, porque é uma região erógena e não tem que ter mesmo esse preconceito, é, porque é mesmo visto, é uma região de várias terminações nervosas, está na região da próstata, e na verdade a região ali da próstata que vai liberar o líquido seminal, que é feito para a reprodução humana. Então, tem uma relação, tem a ver até com a reprodução mesmo. Então, é uma região que dá prazer e sorte dos homens que estão livres desse preconceito, que se soltam e que conseguem, né, deixar isso acontecer. É sexo, gente. É sexo. Deixa eu fazer uma comparação muito, muito, muito simples. Se eu achar, né, eu, indivíduo, achar que o que ele está fazendo isso, ele é homossexual, então eu só tenho prática heterossexual com um homem, porque, né, por exemplo, falando das mulheres homossexuais, elas usam muito o sexo oral. Então quer dizer que se eu receber sexo oral, é porque eu sou lésbica? Então, assim, Uhum. sexo é sexo, ele é consensual e orientação sexual não tem nada a ver de onde você sente prazer. Então, assim, acho que ficou claro. Agora, quanto você ganhar, Solange, depois, quem sabe a gente. Vamos ver o que a Renata acha. Vamos fazer uma enquete, um campeonato de quem mais faz pergunta. Aí a Solange vai ganhar o kit dela. A Renata Fio Terra, homem que se libera do preconceito é mais feliz. E teve uma aí que a Ana colocou, eu não sei o nome, não sei se é Ana Raiz é Trovão, não sei o nome exato, mas ela disse que se é normal gostar de assistir vídeos eróticos. Eu acho que cada um tem um jeito de se excitar e ver aquilo ali. Pode ser, em geral, os homens têm mais atração por isso porque eles são altamente visuais, né? E agora as mulheres, a gente não é tão comum assistir e a gente ouvir mulher falar sobre isso. Mas eu, na minha concepção, acho que tá tudo certo, tá tudo normal. Se isso te excita, manda ver e tá tudo bem, vai ser feliz. E aí ela falou que se sente uma tarada de ficar vendo esses vídeos quentes. Parabéns para ela. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou gravando 5 episódios, tanto Tá no programa e depois gravando? Ah, no programa, porque durante o decorrer desse ano, do tema pornografia. Na próxima quarta, depois eu coloco aqui e você distribui para as meninas. Na próxima quarta, não nessa, na outra, eu vou falar sobre pornografia. O que é saudável e o que é nocivo. Então, assim, mulheres hoje consomem pornografia como os homens. Né? E aí eu vou falar sobre a história da pornografia e tudo. Então, ter uma mulher que assume perante as outras que assiste pornografia, parabéns para ela. Porque todo mundo assiste, tá? E deixa eu fazer só uma observação que eu estou com a Mila aqui, e eu como mãe, como avó, você como mãe cidadã. Pornografia infantil é crime. Quando você receber até por descuido, denuncie e não repasse, ok? A gente está falando aqui de adultos. Então, eu tenho vários grupos, eu tenho 28 listas de transmissões, para você ter ideia. E tenho vários grupos, e tem até grupos de mulheres que não se conhecem porque elas gostam de ver pornografia e trocar entre elas, mas não quer que outras amigas saibam e tudo, porque isso aí é foro íntimo, né, Daniela? com Mas certeza. não tem nada de errado, né? O que que é errado?
Primeiro é o não julgamento, achar que é doença patológico, né? Tem aí as crenças. Eu acho que a minha crença pode ser limitante, eu não acho que a do outro é, eu não faço esse julgamento. Eu sou coach, pela Sociedade Brasileira de Coach, falo muito pouco sobre isso, mas enfim. O que é ruim é a falta de contentamento. E o que é o contentamento mesmo, né? Então, assim, eu vejo muito isso está atrapalhando na minha vida social, na minha vida profissional. Isso é perigoso e depois a gente fala num outro tema. Mas ver filmes eróticos, cenas, né, alguns GIFs, algo sensual ou não, pornografia mesmo ou não, e se está tudo bem com você e aquilo te estimula, porque os homens são visuais, mas nós também somos, né? Nós também Uhum. somos. Eles são mais, mas nós também somos. Porque aí ficou na cabeça, mulher não é visual. Né? Gente, tem cenas que até a gente vê na televisão aberta mesmo, você fala assim, É verdade. nossa, que gostoso, né? Então não tem nada de errado. O importante é realmente o contentamento. E o contentamento ele não está ligado ao orgasmo, tá? É o contentamento mesmo, aquele prazer, o platô. Eu tô romântica hoje, né? Tá muito Gostoso. romântica. Bom, Ah, tá. deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta mais importante para a gente ir terminando. Perguntaram: quero fazer sexo com meu namorado, mas ultimamente não estou ficando lubrificado o suficiente. Está me incomodando e ele acha que eu não sinto tesão por ele. Tenho 29 anos. O que pode estar acontecendo aí, hein, Kátia? Maravilha, que pergunta, né? Primeiro, tanto que a lubrificação está relacionada à feminilidade, né? A ereção, à masculinidade e a lubrificação. Na maioria dos casos, né? Eu não sei se ela se identificou ou não, isso é fisiológico. Você sabia que até o banho quente, o banho muito quente, que eu adoro, ele afeta a nossa lubrificação, né? Olha, Então, vamos assim, tomar só banho gelado agora. então, isso para cada pessoa, né? Enfim, eu tomo 3 banhos por dia. Em Brasília, que é quente, eu tomo banho quente. E isso, ele atrapalha um pouco. Isso é fisiológico, na maioria dos casos. A primeira pergunta, como é que estão os seus exames? Outra, como está a sua alimentação? Como está, às vezes a pessoa está estressada, muito estressada, né? Está ansiosa, aqui. Se for aqui de Brasília, as pessoas estudam muito para concurso ou não. Então, na maioria dos casos, é fisiológico, porque assim, ela quer fazer um amorzinho com o namorado, né? E aí pode, tá vendo? Ele acha que ela não está tendo tesão, porque, né, ele deve tocar, não está dando aquela liguinha na lubrificação. Então, primeiro, se os exames estão ok. Então, certeza que é a Pode ter alimentação, é os exames. Agora, vá, porque Sabe, às vezes sabe que é eu posso falar periódico, isso? né? Não fui eu que mandei a pergunta, não, mas eu posso falar isso. Eu me lembro quando eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos de casada, você vê, eu era super nova, devia ter uns 30 anos, 30 e poucos anos, eu vivi isso um tempo. Foi realmente uma Isso. situação difícil, porque eu tinha vontade de transar, não tinha perdido tesão nenhum pelo meu ex-marido, mas aconteceu isso comigo, ter falta de lubrificação, e eu não me lembro na época como que eu resolvi isso, mas enfim, graças a Deus passou. Hoje em dia eu não tenho mais esse problema, mas houve um tempo na minha vida que eu tive essa dificuldade também. Então, acredito que seja muito isso mesmo, fisiológico, né? Algum momento, alguma coisa está acontecendo que não está conseguindo produzir ali o jeito que tinha que Pois ser a é, olha, lubrificação. o banho, quando uma dermatologista, eu falei dessa para uma cliente minha, e ela falou, eu vou fazer uma bateria de exames, e foi o dermatologista dela que falou, ou seja, nós somos indivíduos, né? E aí é que entra a cosmética, qual a diferença dos produtos para cosmético? O que é cosmético, né? Ele não é um medicamento, mas ele é um tratamento. Então, existem produtos no mercado sensual de hidratantes para a região da vulva, clitóris, ali, a entrada do canal vaginal que pode ser usado até 2, 3 falanges na entrada do canal vaginal, que é para quê? Para ir hidratando aquilo ali, porque é algo fisiológico mesmo. Então, assim, roupa muito apertada, absorvente, aqueles protetor diário de calcinha, né? Então, Às assim, vezes dá muito. como eu disse, nós somos singulares, mas assim, o nosso corpo, né? A nossa região íntima, então, é diferente da do homem, que está toda protegida. Nós não. Então, a primeira coisa é a área médica, né? O que eu faço? Vá para Ver a saber como é que está a saúde sua mesmo. saúde, né? Então, tem muitos, na maioria dos casos, é sobre lubrificação. Não, eu tenho isso para o resto da minha vida. Então, tem tratamentos
né? Tem pessoas que usam realmente, injetam a cada uma vez por semana e segue. Então, mas aqui, a libido, ela tá aqui na cabeça. A libido é energia também. Se eu quero. E conversa com Ai, ele, né? gente, Às vezes uma coisa também. Cássio, tá me dando a Ana perguntou se a ansiedade atrapalha a lubrificação. Com certeza é o que a gente está falando. Eu queria só por último responder a Elaine, que disse que tem 44 anos e que está se conhecendo ainda. Eu acho que esse é o caminho sempre. Então, na minha concepção, né, como usuária, eu não sou sexóloga, eu não sou terapeuta dessa área, mas como usuária, você gostou do termo, Kátia? Gostei, Como gostei. usuária, Praticante, praticante. praticante, como praticante, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, tem que ir se conhecendo cada vez mais, porque aí vai ser sempre melhor, né? E a gente vai ficar mais feliz, vai ter mais orgasmos e vai gostar cada vez mais disso, que é tão bom, faz bem para a pele, para a cabeça, faz bem para tudo. Eu adorei muito a live, vou ter que encerrar porque eu estou aqui perdida um pouco no tempo. E eu, mais uma vez, queria te agradecer muito. Eu adoro esse assunto, a Conte gente ainda vai comigo, falar muito sobre conte isso. comigo. Eu vou lá para a rádio participar do programa da Kátia esse mês ainda. E aí a gente vai continuar conversando um pouco, mas a gente arruma outros temas para a gente conversar um pouco mais por aqui também, né, Kátia? Vamos Obrigada falar mais uma mais, isso é vez. muito legal. Contem Um comigo. Quem beijo tiver bem alguma grande. dúvida, pelo direto. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Isso. Transem muito, hein? A Rê disse que falta 5 minutos, então dá para a gente falar mais 5 minutos aqui. Então vamos Se lá, alguém mais tiver cinco uma. minutos. Então vamos. Então vê Deixa eu aí ver o que a aqui. Tatiana vai A falar. Flá disse: sexo está mais entre a cabeça do que entre as pernas, não tem jeito. É verdade. E a Elaine perguntou: dormir sem roupa ajuda a libido? Porque eu adoro um banho para cama. Eu acho que ajuda, né, Kátia? Tá já pronto ali, encostou, rapidinho o negócio pega Encostou, fogo e vai. Eu acho que ajuda sim. encostando. Acho que ajuda também. Ajuda também. E por que não, né? Até porque é saudável, né? Dormir sem calcinha, né? Os ginecologistas. No dia que você for, Dani, no programa, estará uma ginecologista. Olha que legal. Que legal, E muito legal. aí eu tenho que fazer uma websérie, tem que fazer episódios, porque tem muitas perguntas. As perguntas são recorrentes, são as mesmas, mas a gente não está criticando vocês, a gente está falando que bacana. É bom que tenha, para que daqui a 10 anos a gente, né? E se retomar, não tem problema. Então, falar de Porque sexo o é que a muito gente gostoso, percebe né? é isso, é que na verdade as questões são mais ou menos as mesmas, as dúvidas são mais ou menos as mesmas, mas é bom a gente conversar sobre isso, Sim. né? E à medida do tempo, as pessoas vão se soltando mesmo e sendo mais felizes. O Movimento Livre de Abusos. Amanhã a nossa live é sobre mulher e a violência. Nós vamos falar especificamente sobre a violência contra mulheres. Não vamos falar específico, eu não sei se aqui é abuso infantil, mas amanhã a live, essa semana nós teremos a semana toda de lives sobre todos os papéis que a gente exerce e amanhã é sobre violência e as mulheres. Então, quem esteve aqui, muito obrigado pela presença. A gente conta com vocês aqui de novo. Essa semana vai ser às 9 da noite. Só no final de semana que o horário muda. E a gente conta de novo com a presença de todas aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigadíssima, Kátia. Até a próxima. Boa Beijo. noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.